Boa noite, Deus abençoe essa noite abençoada, 22 horas todos os sábados, às 22 horas o seu encontro é comigo, Pastor Leonardo Miranda, para ouvirmos falar sobre a história de transformação, história de pessoas, histórias reais, não são mentirosas, são pessoas que mudaram de vida a partir do momento em que elas tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Nós acabamos, oh glória, o negócio está vivo aqui, tá vendo? Acabamos de ter um poderoso culto, William Tavares, com o projeto Arjan. Gente, vocês têm que acompanhar o que está acontecendo. São crianças, adolescentes, sendo batizado com o Espírito Santo, falando em novas línguas, e tudo isso foi uma visão que Deus deu ao nosso pastor, ao nosso líder, ao nosso reverendo, e a gente quer louvar a Deus pela vida desse grande pastor, que é um homem de Deus, é um homem sobrenatural que Deus trouxe para nos abençoar. Amém? Bom, e eu quero também abençoar a sua vida, você que está acompanhando a gente, você que vem depois, saiu do Projeto Haja, às 22 horas já está conosco, eu quero dizer que Deus abençoe você, para nós é um prazer estar com você todos esses sábados, acompanhando nossas programações, com certeza Deus ele tem algo especial na sua vida. Como eu faço todos os sábados, apresento a história que vamos contar. Hoje, nós teremos aqui um ex-ateu, um homem de Deus. Eu, pessoalmente, já tive até na casa dele, dormi lá, comi, bebi café, preguei a palavra várias vezes e uma obra sobrenatural do Espírito Santo. A nossa conversa, o nosso bate-papo desse sábado é com nosso querido missionário Aimã, esposo da pastora Adriana Maceno. Boa noite, Aimã! Boa noite, pastor Miranda. Prazer e uma honra, uma alegria estar aqui com o senhor. Aimã, de cara a gente quer saber que é um programa que a gente está contando histórias da vida das pessoas, as pessoas mesmo trazem narrativas, não narrativas, mas contam a história real de uma transformação que aconteceu no momento em que ela aceitou Jesus. Mas a gente mostra também, e é o que a gente quer ouvir, muitos querem, têm curiosidade de saber como era a nossa vida antes de Jesus. Você já declarou que era ateu por convicção. Como entrou essa história do ateísmo na sua vida, antes de você se converter? Como é que isso se desenvolveu? Sim, senhor, pastor. E- é, Aqui, pegando um pouco assim essa mania de professor, né? Aham, Eu vou separar aqui em três fases sim. de ateísmo. Oh, A infância, aham, até os 10 anos de idade, que foi um período que eu morei na roça, uhum, um lugar que não tinha eletricidade, não tinha água encanada, na cidade de Itaém, sul da Bahia, extremo sul da Bahia. uhum, Dos 10 aos 17, eu já estava em Nanuque, uma cidade do interior de Minas, próximo à Bahia, e ali foi o período da pré-adolescência, adolescência, e depois, aos 17 anos, eu me mudei para Belo Horizonte para fazer pré-vestibular e buscar uma vaga na Universidade Federal de Minas Gerais. uhum. Então, são três fases que elas são distintas, né? Sim. É, então, na infância, a minha mãe era católica, Uhum. mas não, como se diz popularmente, né? Era É, uma católica não praticante, não praticante. e, e o católico, de uma maneira geral, ele vive ali um sincretismo religioso, né? Uhum, uhum. Lembro que uma das coisas que ela ensinou, assim, que ela fazia questão, é que a gente decorasse o Pai Nosso. O meu pai, e lembrando, pastor, aqui que tanto a minha mãe como meu pai eram pessoas que tinham ali o que se chama de instrução primária, o primário Uhum. de antigamente. Então ali eles conseguiam fazer uma leitura, assinar o nome, mas não eram pessoas que tinham assim, né, esse desenvolvimento, esse grau de instrução maior, pessoas muito simples. Mas o meu pai, uma coisa curiosa, Uhum. eventualmente ele lia a Bíblia. Olha só.
Tanto que os nomes da minha família Nomes praticamente bíblicos. foram extraídos da Bíblia, inclusive a irmã. É verdade. Enfim. E aí, mas os meus irmãos, uma coisa que a minha mãe fazia muita questão é que todos estudassem. Uhum. Todos estudaram nessa cidade, que ficava a 2 quilômetros, e Uhum. aí chega a primeira influência para a gente Aham. explicar de onde vem o ateísmo. Sim. Influência de onde? Da escola, dos professores. Isso aí eu estou falando década de 70. Olha só. Então, década de 70, o que a gente recebia ali, o que eu recebia de influência dos meus irmãos, é que o governo militar era responsável por todos os problemas de um brasileiro. Uhum. E ali, então, os meus irmãos, né, foram trazendo essas ideias, né, de socialismo, de quebrar, né, a organização social, familiar, a estrutura social vigente. Uhum. Então, foi daí. E ali, um dos meus irmãos, principalmente, ele bebia em qual fonte? Uhum. Marx, Olha Lenin, só. para Stalin. Então, essa foi a primeira grande influência, né? Foi ali em casa, porque eles estavam recebendo isso, Uhum. escola, é, todo o acervo ali também desse, desse pano de fundo aí da década de Uhum. 70 era transferir ao governo militar Uhum. mais diversos tipos de problema. E isso foi se disseminando. E tanto é verdade, só adiantando um pouquinho, Uhum. que na minha mente, quando acabasse o regime militar, todas as injustiças sociais estariam resolvidas. Enfim, mas antes disso, eu vou então para a segunda fase, aos 10 anos, Sim. quando eu chego a Nanuque, aí já morando na cidade, Uhum. onde eu comecei a fazer o que era a quinta série, Uhum. o, o ensino, né, fundamental, que hoje seria o ensino fundamental 2. Sim. Aí nessa época eu recebi a influência de um outro irmão no sentido de me interessar pela política, Uhum. de saber quem eram os governadores, quem era, né, os presidentes das nações, Sim. enfim, só para você ter uma ideia, né, Uhum. naquela época, 10, 11 anos, aí eu me lembro, era governo nos Estados Unidos, era o Jimmy Carter, né? Olha. Enfim, Uhum. ali muito cedo eu comecei a me interessar pela questão política. Paralelamente, havia todo esse movimento de voltar a ter as eleições diretas, Uhum. início da década de 80. E aí acontece um fato curioso. Uhum. Nesse período, houve uma disseminação das chamadas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Sim. Mas olha que coisa interessante. Nessa época, um padre, o Frei Cristóvão, chegou a Nanuque e ele fez um grande movimento na cidade, Uhum. mas não para levar as pessoas a Jesus, Olha só. não para as pessoas conhecerem o Evangelho, Uhum. para as pessoas conhecerem as ideologias revolucionárias. Olha isso. Esse movimento, né, assim, pelo menos o que eu tenho assim na memória, que era um grande movimento articulado pelo Frei Beto, pelo Uhum. Leonardo Boff, Teologia da Libertação. Sim. E foi exatamente nessa época que eu entrei para o movimento estudantil lá em Nanuque, década de 80. Ó. E o que a gente recebia?
né, Aham. daquilo que eu já tinha recebido na infância, que Aham. era a ideologia comunista, marxista. Uhum. Então, pastor, já nessa segunda fase, eu posso afirmar para o senhor, categoricamente, Uhum. a ideologia comunista, a ideologia de esquerda, é a antessala do ateísmo. Olha isso. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não Sim. conheço um ateu Não que ele seja. não tenha É. minimamente influenciado Sim. pelas ideologias, eu vou ser mais genérico, coletivistas. Uhum. Porque o coletivismo, ele retira Deus de qualquer ação, de qualquer protagonismo. Sim. Deus olha para o ser humano, para o Uhum. indivíduo, como único. É. Então é totalmente incompatível com as ideologias coletivistas. Uhum. As ideologias coletivistas padronizam o ser humano. Retira o projeto de Deus para cada pessoa. Uhum. Então, por isso que eu afirmo, com toda segurança, que o ateísmo, o comunismo e as suas nuances, né, coletivistas, ideologias coletivistas, elas formam ali a antessala para o ateísmo. E até Então, mesmo, aí, até mesmo, né, Ayman, porque o próprio Marx, você sabe que ele, por mais que era judeu, mas era ateu, não cria em nada, e era contra a religião, todo tipo de religião. É terrível, né? senhor pastor, e aí nessa idade, né, Uhum. 12, 15 anos, Aham. eu já tinha Manifesto Comunista, eu Olha já tinha isso. lido O Ópio do Povo, Eita. né? Como que o socialismo foi implantado na União Soviética, por Lenin, por Stalin, e a necessidade de destruir a família Meu Deus. para tornar o coletivismo. Funcionar. Então, Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do homem, Criador da família, qual o espaço que Deus tem nessas ideologias? Nenhum. Zero. Zero. Brincadeira. Então, assim, se alguém ainda não tomou consciência do perigo que Uhum. representa essas ideologias para a destruição de tudo que Deus criou para nós, é, é, tem que meditar um pouquinho nisso. Porque eu estou falando de uma experiência que eu vivi. Sim, sim, sim. É. Aí, aí, então, esse ateu convicto, né, de que o materialismo é que resolve tudo, de que todas as soluções passam pelo homem, de que todas as soluções passam por um governo Uhum. ditatorial. O Manifesto Comunista coloca lá, ó, ditadura do proletariado. E É. aí, quem se opor a isso será morto, eliminado? Está claro, basta abrir esses livros. É. Sério, né? Quer dizer, então, tudo aqui, de cara, já confronta os 10 mandamentos de uma vez. Verdade. Então quer dizer, esse ateu convicto já estava lá, ó, numa cidade do interior, Pior. a É. 10 quilômetros de Belo Horizonte, numa época que não tinha internet. Mas isso chegou para mim e para os meus amigos, para os meus colegas. Sério, né, Aí mano? tem um grupo de revolucionários. Aham. 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 Aí vem a terceira fase. Eu Uhum. venho para Belo Horizonte aos 17 anos para fazer preparatório, pré-vestibular, e entro na universidade, e Hum. aí, vamos dizer, a consolidação É. é Do mal. isso. Porque a universidade, é, nesse período, inclusive, principalmente nesse período, é,
ali, quando a gente entrava na universidade, já se sentia superior. Só de entrar, né? Só de entrar. Olha, Universidade Federal de Minas Gerais, Aham. Universidade Federal de Minas Gerais, né? Era desejada, assim, não tinha. Hoje, né, existem muitas universidades, muitas faculdades, mas naquela época não. E aí a universidade faz uma coisa sutil e terrível, Hum. que é alimentar o ego. É. E aí está a ruína do ser humano. Uhum. Um ser humano sem Jesus, ele é puro ego. Verdade. O quê? Eu gosto muito de frases, né? E tem algumas frases do nosso reverendo que elas são Hum. muito marcantes. Eu me lembro quando eu tive em Natal, e ali o culto era na casa dos nossos missionários lá em Natal, né? Aham. E lá tinha aquela frase num cartazinho: sem a morte do eu, é impossível a presença de Deus em nossas vidas. É E o verdade. que a universidade faz? Ela alimenta o eu, O ego, né? o ego. Uhum. E aí passou para concluir essa terceira fase, Uhum. com uma das nuances dessas ideologias. Eu vou usar aqui o pastor Celso, né? Essas ideologias de demônios. Vem o cientificismo, Sim. que não é a ciência que nós admiramos, a Uhum. ciência que Deus deu a sabedoria ao homem para descobrir as leis da natureza, leis criadas por Sim, Deus, sim, sim. feitas pelo homem. O cientificismo é, passou a ser uma pseudociência, uma pseudo-verdade. E eu É. vou dar um exemplo claro para o senhor. Uhum. É, Aí não é nem no campo da ciência, mas da filosofia. Aristóteles, na antiguidade, ele afirmou que os corpos mais pesados caíam primeiro. A humanidade acreditou nessa mentira por Sim. séculos e séculos. Uhum. Aí a verdadeira ciência com Galileu, né, mostra que isso não é verdade, mas a humanidade acreditou nisso por Estou muito. muito. Então, a verdadeira ciência é aquilo que se prova, que se Se evidencia. evidencia. É. E tem a assinatura de Deus naquilo que é a verdadeira ciência, porque não muda, uma lei da natureza não muda, é como Deus é o mesmo antes, hoje e sempre. Então, os verdadeiros cientistas, eles nunca entram em contradição com, com Deus. Sim. A figura de Deus, ela não tem nenhuma contradição com a ciência. Mas a pseudociência, sim, que são as chamadas teorias, que Sim. passam a ser verdade Passam a ser pelo verdade. É. universidades, Aham. aval das universidades. E aí, para concluir, eu vou dar um exemplo claro. Quando se fala da origem do universo, Uhum. a origem do universo, o universo nasceu de uma explosão e foi se expandindo, de uma maneira bem simples. Sim. Agora, só depois que eu me converti, eu vi o cuidado de Deus comigo. É. Por quê, pastor? Quando eu falava sobre isso, inclusive como professor de física, eu dizia o seguinte: acredita nisso quem quiser, mesmo se eu. Aham. Dizia o seguinte: olha, se você diz que o universo nasceu de uma pequena quantidade de matéria, quem criou essa Quem matéria? criou a matéria? É. Está se expandindo para onde? Então eu dizia, gente, acreditar nisso é fé. Sim. Como as pessoas que acreditam em Deus. Quando alguém pergunta para quem acredita em Deus, quem criou Deus, é simplesmente fé.
Para você que acredita que o universo nasceu dessa quantidade de matéria, Hum, é fé, porque você não tem nenhuma evidência, você não é. tem nenhuma. Enfim. E aí eu vejo que já era um cuidado de Deus comigo para não cauterizar a minha mente, É. mesmo eu sendo. Mesmo sendo ateu. Foi Deus, meu. Ai, mano, deixa eu parar um tiquinho aí, um pouquinho, falar igual mineiro, né? Nó. Mineiro tem um monte de coisa, nó, né? Deixa um tiquinho aí, que eu vou pro intervalo comercial e a gente volta na sua conversão, como se deu rapidinho, tá? A gente volta já. Meu amigo, você tá acompanhando com a gente essa história? A irmã tem história pra contar e tá gostoso, não tá? William, eu tô percebendo que se bobear, a gente vai ter que fazer assim um programa, 2 programas com a irmã. Né? O sábado agora e sábado que vem, porque material vai sair daí. Olha, vou te pedir um favor, meu amigo, compartilhe, comente, se inscreva. Olha, Deus quer usar você para nos ajudar, compartilhando essa programação, essa história. Quem sabe você conhece alguém que é ateu e você vai estar enviando agora para um ateu, um ex-ateu, testemunhando a fé em Jesus. Eu vou para o intervalo, eu vou para um break e daqui a pouco a gente volta já já. Olá, eu sou a Andressa, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica funcional, ortomolecular e fitoterapia, e eu tô com uma ótima oportunidade para você que quer emagrecer, melhorar sua qualidade de vida e não tem condição de fazer um atendimento presencial com nutricionista. Então, através dessa consulta online, eu ofereço a avaliação nutricional, avaliação dos seus exames laboratoriais e um planejamento totalmente individualizado para suas necessidades específicas. Agende a sua consulta. De volta com esse programa abençoado para abençoar a sua vida e contando uma história maravilhosa que é com o nosso querido Aimã. Missionário Aimã. Hoje missionário, né? Mas nem sempre foi assim. Aimã,
Como se deu o seu contato com o Evangelho a partir deste ministério que resultou neste homem que nós estamos vendo hoje? Sim, senhor pastor. Olha só, é, quando eu finalizei ali falando sobre essa terceira fase, Aham. eu eu já estou com a idade de 25, 26 anos. Uhum. E aí entro no mercado de trabalho nessa época. Eu fiz a graduação de engenharia elétrica, Uhum. mas nunca exerci a engenharia, né? Também a gente só entende algumas coisas que acontecem na nossa vida depois que a gente se converte, né? É verdade. Creio que foi um propósito de Deus, né, um desígnio de Deus, que eu fosse para a área de educação. Uhum. E né, na trajetória ali, na educação, né, a Uhum. gente vai observando pessoas que têm trajetória de sucesso, pessoas que não têm, enfim. E aí uma outra curiosidade que eu vejo que sempre foi um cuidado de Deus comigo, que apesar de ser ateu e com muita convicção, né, não era um ateu de modismo, Uhum. é, eu observava algumas características dos crentes que eu apreciava. Uhum. Eu me lembro, ainda em Nanuque, que um rapaz do meu bairro, que andava assim, de bermuda, sem camisa, Uhum. quando ele se converte, esse rapaz, ele passou a andar arrumado, sapato engraxado, Olha aí. cabelo cortado. Isso, isso chama atenção, não tem como. Verdade. Uhum. Então, eu observava essas características dos crentes, né? Uma vida mais organizada, Uhum. financeiramente mais equilibrada, pessoas ponderadas até para falar, enfim. Então, eu já observava isso. Só para o senhor ter uma ideia, Ah. né? As histórias, elas ilustram bem isso. Eu já exercendo um cargo de coordenação, aí já depois dos 30 anos, eu, em algum momento, eu desisti de dar oportunidades, de dar Uhum. aconselhamentos a um professor. Olha só. E olha que coisa interessante, eu procurei um professor evangélico, mesmo Uhum. sendo ateu, e falei, olha, acho que o único jeito é a sua igreja. Olha isso. Quer dizer, mesmo sendo Sendo ateu. O ateu. que eu estou querendo dizer com isso? Uhum. Em determinadas situações, que ainda que a gente saiba que toda a capacidade dada ao homem vem hoje, né, a gente sabe por Deus, Aham. mas aquelas pessoas que não acreditam em Deus, eles sabem o seguinte, que tem determinadas situações que nós somos totalmente impotentes. A Verdade. nossa capacidade não resolve. Uhum. Então, essas observações eu já tinha em relação aos evangélicos. Então, eu vejo isso aí um cuidado de Deus comigo. Uhum. E aos 35 anos, eu conheci a Uhum. Adriana no CROM, onde eu trabalho até hoje, e ali nós iniciamos, né, a nossa jornada. Ela tinha saído da missão É. e, e tivemos a oportunidade de falar sobre a crença que ela tinha e a que eu não tinha, e ficamos assim durante 10 anos. Uhum. É, enfim,
E aí tem uma história que eu já contei algumas vezes e vou contar aqui novamente, Uhum. que logo nos primeiros meses de relacionamento, é, assim, movidos totalmente pela paixão, Uhum. é como o pastor Celso às vezes fala, né, as sensações, né? Sim. Eu fiz uma pergunta para ela: qual o momento mais feliz da sua vida? E qual era Hum. a minha expectativa? Ah, Agora estou com você. é. Não, opa, Hum. um detalhe: a gente já podia frequentar um restaurante razoável, né? Não tinha uma Aham. limitação tão grande do ponto de vista financeiro, Aham. enfim. Mas aí a resposta dela foi algo muito contundente. Ela fala: o meu momento, o meu período de maior felicidade foi na missão. Que isso. Gente, a irmã, segura aí, eu tenho que falar sobre isso aqui só pro pessoal. Você que está agora acompanhando a nossa entrevista, quando a irmã fala missão, ele está se referindo ao exército de Deus, porque a Adriana, a pastora Adriana hoje, ela serviu como missionária a este ministério. Então, olha o que, que ela disse, o melhor momento dela foi para quando ela veio para a missão. Continua, irmã. E aí, quando ela explicava, né, essa felicidade, é porque ela dizia o seguinte: é porque ali é, a causa sempre era a causa do outro, o Uhum. foco era. E isso trazia, a gente sabe, né, é Deus, é, recompensa, Sim. o bem-estar, a felicidade que nada pode dar como servir à causa do reino, né? Hoje a gente tem bem claro isso. É. Mas ela falava sobre isso. E um outro detalhe interessante também, nessa convivência aí né, dos 10 anos antes Uhum. dela voltar para Jesus, é que a forma que ela falava Olha só. do reverendo e de todos do ministério, Uhum. de respeito, de consideração, Olha aí, ó. retidão. Mesmo estando desviada, né, irmã? Sim, senhor. Sim, Uhum. senhor. Né? Era algo assim que eu vi ali como se fossem as pessoas da família dela. Uhum. Quando ela falava do reverendo, eu lembro até hoje ela falando assim: o olhar do reverendo, a sabedoria do reverendo, a retidão do reverendo. Uhum. Então, era assim. E falava dos contemporâneos. Eu acho que o senhor não foi do contemporâneo dela, mas eu sei que o pastor Batista foi, Isso, pastor, eu não estava na missão, né? Era da igreja, mas não estava na missão. Uhum. a pastora Adriana, esposa do pastor, foi, né, dessa época. E Uhum. assim, eu vi ali como se fosse irmãos de sangue Uhum. da família dela, né? Pastor Geraldo, que eu tive a Uhum. oportunidade de conhecer. Legal. Então, quando eu tive a primeira vez na igreja, aí na sede, e era ateu, né? Aí a gente vai entrar um pouco. Eram pessoas familiares para mim, era um ambiente familiar. Mas antes de eu chegar à sede, em julho de 2012, Uhum. eu vou contar um pouquinho, que nesse mesmo ano, é, a Adriana ligou para o reverendo, naquele acidente que o reverendo sofreu na Holanda, se não me engano. Oi, sim. Uhum. Aí ela tomou coragem e ligou para o reverendo. Era um temor, né? Assim, como Sim. é que eu vou falar vou voltar a falar com o reverendo, Depois né? de 10 Aí, anos, né? depois de 10 anos, aí junto um misto, né? De vergonha, de Aham. temor. Uhum. Mas ela ligou para o reverendo. E aí o reverendo recebe, ela dá esse testemunho como o filho pródigo, né?
O reverendo não perguntou por que você saiu, o que você está fazendo. Uhum. Nada. O reverendo simplesmente celebrou, chamou todo mundo, colocou no viva voz e, de uma hora, discorreu em Efésios com ela. Foi. O senhor conhece aqui em casa, né? Aqui tem a parte de cima e a parte de baixo do apartamento. Eu estava aqui na parte de cima. Quando eu desci, ela falou comigo: voltei para Jesus. Vai voltar para o Rio de Janeiro, vai voltar para a missão, vai me abandonar e vai voltar para a missão. Eu não entendia esse vocabulário, né? Aceitar Jesus, voltar para Jesus, não entendi nada disso. Enfim, eu vou linkar os pontos aqui, né? Para quem tiver oportunidade de nos assistir, entender como é que eu vou linkar os pontos. Então, olha só, um ministério que ela descrevia com respeito, com carinho, com gratidão, de pessoas que realmente, assim, renunciaram às suas vontades para servir ao outro por meio do ministério. Aí depois eu vou entender, né, por uma ordem de Jesus, por amor a Jesus, enfim. Aí, ok. Ela volta para Jesus, isso em início de 2012. E logo em seguida, na época, o missionário William Magrão, que jogava no Grêmio e veio para o Cruzeiro, estava vindo para Belo Horizonte. Olha Deus agindo. Aí chega aqui um time da missão. Missionário Raquel, missionário Davi, aquele grupo, missionário Éder, juntamente com o pastor André Batista, em Belo Horizonte, com a instrução de procurar a Adriana, que tinha voltado para Jesus. Sim. E aí as pessoas vão entender o que eu falei antes do ministério e de toda essa reverência que ela tinha pelo ministério, pelo reverendo, pelos pastores, pelos irmãos de Gramacho. Meu Deus, quando ela falava dos irmãos de Gramacho, né? Ela falava assim, não existe um lugar com tanto amor. Olha isso. Enfim, nós recebemos esse time aí de missionários, juntamente com o pastor André. No trabalho, no Cronos, né, a primeira reunião, inclusive, com eles foi na sala do seu Walter, presidente da Rede Cronos de Ensino. Ele autorizou a recebê-los lá. Depois recebemos em casa. E como é que eu participo disso? Eu os recebo como se fosse o quê? Da família dela. Aí as pessoas vão entender. Por que eu tinha essa visão de que eles eram da família dela? Por tudo que ela descrevia. Várias histórias que os contemporâneos da época dela contam, eu já conhecia. Já sabia. Da missão em Belém, da fé. Sim. Para o senhor ter ideia, ela tinha que trocar uma lente de contato de 6 em 6 meses. Ela ficou 5 anos e não teve problema nenhum. Ela disse isso aqui no nosso podcast. Então, eram histórias que eu já conheci. Então, eu os recebo como pessoas da família. E hoje eu dou esse testemunho. Quando Jesus chega a uma casa, haverá milagres nessa casa. Não tem jeito. Aleluia. Então, eu hoje, olhando ali para trás, compilando esses eventos todos, eu não tenho dúvida. É porque eu recebi Jesus em minha casa por meio de pastores e missionários da AD Gramacho. Glória a Deus. Eu recebi de coração aberto. Verdade. Então, onde
é recebido dessa maneira, Uhum. alguma coisa vai acontecer, não será do mesmo jeito. Haverá salvação nessa casa. Nossa, irmão, e a gente, pela graça, né, eu participei de alguns momentos aí de Sim, senhor. pregação e você ainda ateu. Eu me lembro de um pastor que ele ficou uma semana pregando aí eu ia rendê-lo. E um pastor experiente e tal. Aí quando a gente tava, ele saía e eu entrava. Quando eu ia entrando, ele olhou pra mim e falou assim: aí, irmão, vai lá, porque o homem é duro demais, não se converteu não. Ô Espírito Santo. Mas quem faz a obra é Deus. Aí, mano, deixa eu dar uma parada aqui, que eu tenho que ir pro intervalo. E a gente volta para concluir essa salvação maravilhosa, porque é algo que vai mexer com o coração de todo mundo, tá? Olha, gente, eu tô aqui sem saber o que fazer. Se eu vou para lá pro William, se eu vou para lá pro Ayman, se eu vou para você, mas eu vou para você agora pedir uma ajuda. Curta, comenta e compartilha. Olha que programação do alto para abençoar vidas. Eu vou pro break rapidão e já volto. Olá, eu sou a Andressa, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica funcional, ortomolecular e fitoterapia, e eu tô com uma ótima oportunidade para você que quer emagrecer, melhorar sua qualidade de vida e não tem condição de fazer um atendimento presencial com nutricionista. Então, através dessa consulta online, eu ofereço a avaliação nutricional, avaliação dos seus exames laboratoriais e um planejamento totalmente individualizado para suas necessidades específicas. Agende a sua consulta. De volta com você. Olha, acertei com a Ayman que vamos fazer um podcast 2 com ele, porque o homem tem muita história, gente. E quem tem muita história tem que contar tudo, não pode ficar pela metade. Então, Ayman, estamos combinados? Vamos fazer o 2? Você vai ter que vir aqui, que a gente quer abordar outros assuntos contigo. Agora, Ayman, como a gente estava falando desse contato com a Degramacho
essa família que a Adriana ela descreveu muito bem para você, mesmo estando desviadas, porque isso é muito interessante. Eu tive contato com uma pessoa que não é mais do nosso, ela não está desviada, ela foi da nossa igreja, ela está em outra igreja agora, ela não é da nossa igreja, ela saiu da igreja. E ela até trabalha num salão, ela tem um salão de cabeleireiro. E eu a encontrei na rua. E ela tá casada, né? Um rapaz cristão e tal. E o marido dela olhou pra mim e falou: Você é o reverendo? Eu falei: Não. Aí eu perguntei por quê. Ela: Porque ela fala tanto do reverendo que o reverendo me ensinou, que o reverendo me pegou quando ninguém queria, que o reverendo fez isso, que o reverendo. Que eu falei: Um dia eu quero conhecer o reverendo. Aí eu falei para ele: Olha, um dia você vai conhecer, mas não sou eu não, o reverendo eu não. Só expliquei o pastor presidente, até que a nossa pastora Cristina, um belo dia, foi ao salão dessa irmã, que não é mais, não está conosco hoje, já é de um outro ministério. E aí o esposo dela, só em ver a forma da pastora Cristina falar, ele teve a mesma impressão que você teve sobre o ministério de Gramacho. Ele depois conversou comigo e falou: Pastor, é como se a pastora fosse mãe dela. Sim, Carinho, senhor. o carinho da pastora Cristina, a forma de falar. Quer dizer, isso é legal, né? Pessoas que foram abençoadas aqui, agora estão caminhando em outro ministério, ou outras que estão desviadas, mas conhece nosso trabalho, conhece a nossa idoneidade, conhece. Você falou, né, do amor. A Adriana falou: o povo do Gramacho é um povo, é um amor. Você está ali num ambiente amoroso. Isso é muito legal. Sim, senhor. Aham. E aí, irmã, a gente quer que você dê continuidade. Essa igreja entrou na tua vida, esse ministério te impactou. E aí, quando surge, como é que começa o processo ali de que você está pensando em deixar de ser ateu? Sim, senhor pastor. Então, depois de receber essa missão aqui, eu tive a oportunidade, claro, né, os Aham. senhores, hoje, né, eu fazendo parte, onde a gente chegar, a gente vai falar de Jesus, É. e eu disse que eu não acreditava em nada de sobrenatural, nada, nada, absolutamente nada. E eu me lembro de uma frase do pastor André, dizendo o seguinte: olha, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus e pelas Aham. experiências. Foi exatamente a partir disso aí que eu disse ao pastor: Pastor, então eu vou ouvir a palavra por um ano. Se não acontecer nada, o senhor não vai ficar chateado comigo, não? E, como eu disse ao senhor, alguns detalhes Aham. lá atrás, desde a adolescência, depois na universidade, que hoje eu sei que foi cuidado de Deus comigo, isso entrou no meu coração, que eu ia aos domingos para a igreja, Uhum. fazer o discipulado de uma forma disciplinada, que eu não faltava nenhum domingo, olha, o ateu que não faltava nenhum domingo ao discipulado e ao culto. Uhum. E veio muito forte no meu coração o seguinte: olha, eu vou ouvir. Aquilo entrou de uma. Ó, a fé vem pelo ouvir, então vou ouvir. Não importava se era homem, se era mulher, se era jovem, se era mais velho, se Uhum. tinha experiência, se não tinha experiência, se tinha um grau de instrução maior ou menor, eu simplesmente ouvia. E aí, não precisou um ano, ouvindo durante 6 meses. O reverendo sempre gosta, né, que eu repita essa frase, né? Foi. As Aham. minhas verdades ruíram quando confrontadas com as verdades do Evangelho. Aham. As minhas verdades ruíram quando confrontadas com as verdades do Evangelho. Isso eu estava com 45 anos.
né, em 2012. Então, ao final de 2012, de julho de Uhum. 2012, a igreja chegou aqui até dezembro de 2012, foi exatamente esse tempo que eu estava convicto que Jesus era o caminho, a Que verdade e a vida, legal. Uh! e declarei publicamente que ele era meu Senhor e Salvador. Uhum. Aconteceu, eu estava dentro de um carro em Porto Alegre com o pastor André, Ó. numa ligação com o reverendo. Ele encostou assim, a gente estava se aproximando da igreja lá em Porto Alegre, e o reverendo fez o apelo, e eu falei, se pudesse ser, se podia ser naquele momento. E ali mesmo, né, então, eu já recebia as bênçãos ali do reverendo, dizendo que naquele momento eu era declarado justo, Eita é, Deus. Jesus. Que legal, a irmã. E já me fez o convite para o batismo, né? E aí, Aham. no ano, a gente se batizou, né? Aí nas águas, na sede, Lá na no culto de sede. final de... Agora, você imagina um ateu, ex-ateu, mas que agora cria completamente no evangelho e você vai chegar a ser, o Espírito, você vai ser batizado no Espírito Santo. Depois, mais à Sim, senhor, frente, imagina mais à um frente. ex-ateu falando em outras línguas. É loucura, cara. Essa obra é maravilhosa, esse Espírito Santo é glorioso. Agora, irmão, deixa eu entrar. Gente, eu prometo que eu tenho que fazer o número 2 com ele, assim, o número 2 de um novo programa, né? Porque, pelo amor de Jesus, é muita coisa. Agora, irmã, você é alguém que eu tive de perto, eu acompanho aí, já fui várias vezes pregar, vocês muito carinhosos, a igreja de Belo Horizonte é uma maravilha, uma igreja sobrenatural. Um beijo, pastora Érica, a senhora é uma mulher de Deus aí. Mas eu percebo que você e a Adriana levam a missão a sério, vocês fazem da profissão um instrumento de missão. Qual é o segredo que você tem, a irmã e a irmã Sena, para poder levar tantas pessoas a Cristo? Pastor, olha, desde o início, né, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu nunca tive nenhuma reserva em anunciar que eu tive um encontro com Jesus. Inclusive, eu procurei um por um dos meus amigos mais próximos para dizer que eu tinha, né, eu tinha entregado a minha vida para Jesus. E ali a gente já anunciava aquilo que a gente já conhecia, né, acerca de Jesus, né, porque a partir daí é um processo. Uhum. Então, eu acho que assim, era do círculo mais próximo, todos ficaram sabendo porque eu procurei um a um para falar. Olha, agora eu sou crente, agora eu sou crente, agora eu sou crente, né? Contava como aconteceu, né? O ministério, a primeira coisa, né, que o ministério faz, né, que o reverendo, sob a orientação do Espírito Santo, faz, é nos levar à Bíblia, Uhum. né? Então, eu até brinco hoje de que crente sem Bíblia é carro sem motor, né? Aprendi isso aí, que crente, ele tem que mergulhar na Bíblia, crente tem que se pautar pela Bíblia. E a partir daí, a nossa ação no cotidiano, naquilo que a Uhum. gente faz no cotidiano, sempre de alguma forma está pautado na Bíblia. Então, qualquer ação que a gente faz, a gente se inspira em histórias da Bíblia, a gente tem como referência os ensinamentos bíblicos. Então, só para você ter uma ideia, né? Aham. Todo culto de final de ano, Sim. onde o reverendo dá ali a palavra do ano, e esse Uhum. ano foi o Espírito Santo glorificando a Jesus Cristo. Uhum. Então, essa palavra profética de início de ano,
eu sempre trago para o meu trabalho e as pessoas sabem disso. É óbvio que eu pego assim, peraí, o Espírito Santo glorificando a Jesus Cristo. Inclusive, essa palavra, né, até a Adriana, a gente brincava, voltando para o hotel, como é que eu vou adaptar isso aqui para o trabalho? Como é que o meu e quem trabalha comigo estará debaixo dessa palavra aplicada ao trabalho? Uhum. Né? E eu achava que ia ser a mais difícil de todas de adaptar. Sim. Mas aí começa a meditar. Olha, como é que o Espírito Santo glorifica Jesus Cristo? É o Espírito Santo fazendo a obra em nós, resplandecendo, né, o fruto do Espírito Santo em nós, e isso, dentro daquela ideia de que nós somos sal da terra, luz do mundo, né, os Aham. discípulos de nós precisamos ser isso onde nós Uhum. estamos, né? Então, quer dizer, é algo que acontece em nós. Então, eu adaptei para o trabalho. 2024, Uhum. tornar notável o melhor de cada um. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele tem que tornar notável algo em nós. As pessoas precisam perceber alguma coisa em nós. É verdade. Como é que o Santo glorifica Jesus Cristo? Alguma coisa em nós tem que ser diferente. Então, aí a gente vai pautando, e aí a gente vai prestando atenção naquilo que o reverendo vai falando. Por Uhum. exemplo, frase subliminar diante da palavra profética do reverendo, que eu Uhum. achei assim, reverbera em mim isso aí. Durante o culto, ele disse assim: enquanto nós vemos defeitos, Uhum. Deus vê possibilidades. Olha que coisa tremenda isso, né? Onde nós vemos defeitos, Uhum. Deus vê possibilidades. Então, no trabalho, quando eu olho para alguém, quando eu abordo alguém, quando eu tenho oportunidade de estar com alguém, a visão tem que ser essa. Não Uhum. desistir das coisas, não julgar, quer dizer, imitar a Cristo naquilo que a gente faz no cotidiano. Obviamente, é isso que nos dá a oportunidade de falar para as pessoas do amor de Cristo. É. E aí, inclusive, só para você ter ideia, algumas pessoas assim mais próximas, elas já ficam aguardando o culto de final de ano para ver o que passa no status do WhatsApp. Olha só. E onde é que está a minha fonte? Assembleia de Deus do Gramacho. Gramacho. Glória a Deus. É dessa forma que a gente cria a oportunidade de falar do amor de Cristo, E a né? gente, irmã, a gente percebe assim que as pessoas, assim no dia a dia, essa trazer para perto essa vida cristã para dentro do teu trabalho, eu percebo que é uma falha em muitas pessoas. Às vezes as pessoas elas falam de tudo, elas trabalham juntas, elas comem na hora do almoço, elas dão carona uma outra do carro, mas não traz o assunto primordial, o reino, o evangelho. E a gente percebe em vocês, não, que toda oportunidade surgida é a oportunidade para introduzir o evangelho. E isso é muito legal. Sim, senhor. Né? E às vezes até pessoas que já tiveram na igreja e não estão Uhum. mais, né? Eu comparo com personagens bíblicos, né? Eu brinco, o senhor chegou a conhecer o professor Bruno Filho, eu falei, olha, Sim. você é um cara que você tem múltiplas habilidades, você é um Davi, né? Aí ele, não, eu sou o Jó, né? Porque eu estou sofrendo muito. E outro dia a gente estava conversando sobre o livro de Jó, né? Olha aí. Mesmo ele não estando na igreja, mas ele aprendeu aqui que a palavra de Deus é a Bíblia. Ele acabou de ler o livro Olha de aí. Jó. E ali a gente conversando, né? Olha, os amigos de Jó e Jó, eles não tinham a palavra de Deus como nós temos hoje. Eles não Uhum. sabiam
que Deus deu a permissão a Satanás para tirar tudo de Jó. Olha isso. Imagina nós no lugar dos amigos de Jó, o que que a gente faria hoje, né? Imagina. Então, assim, então essas conversas, elas surgem mesmo as pessoas que já tiveram no ministério e não estão mais, né? Verdade. O vocabulário. Ô, rapaz, você está dando volta no deserto aí. A gente de comparar, né, com a trajetória do povo judeu. Então, assim, as nossas conversas vão muito em torno disso. E Aham. aí, às vezes, de problemas concretos, né? Seja um Uhum. problema de saúde, seja um problema emocional, Uhum. a gente tem uma solução que é Jesus. Oi, irmã, e interessante, eu me lembro eu tive com o pastor Batista, nós fomos tentar ganhar uma alminha no meio do futebol para Jesus e íamos fazer um encontro aí na sua casa por uma espécie de uma operação Mateus e tal. Aí a Adriana, isso que você está falando é tão verdade na vida de vocês, está intrínseco a vocês, que a Adriana, sabendo que eu e o Batista, dois pastores, estaria aí para poder pregar para esse rapaz aí, ela marcou com um técnico da TI que para resolver alguma coisa de internet justamente na hora que os pastores estariam. Para quê? Para ele ouvir de Jesus, que era o caso do Léo. Aquilo ali eu falei, nossa Deus, olha só o que ela faz. Quando eu estive entrevistando uma cena aqui, eu falei com ela de um culto que eu fui representando o nosso reverendo aí. E no culto eu perguntei, mandei levantar os visitantes, e ali eu creio de 15 a 16 pessoas foram a Adriana e a irmã que trouxeram. Você vê, a irmã, que essa interação sua, tentando trazer tudo que aprende desde as escrituras, desde um ministério para o seu cotidiano, resulta na presença da pessoa na igreja. Sim, senhor. A gente tem oportunidade de fazer os convites, né? Sempre que o reverendo vem aqui, a gente renova esse convite às pessoas na expectativa e na esperança, né, de que Uhum. retornem, que outros se convertam. Enfim, a gente não desiste de falar do amor de Cristo para quem está à nossa volta, né? Uhum. E, e a conversa em torno de Jesus, ela é sempre muito proveitosa, agradável e edificante, né, pastor? Poxa. Oi, irmã, eu me lembro um professor que, quando eu estava aí, que você estava evangelizando ele e ele gostava de ler muitos livros. E aí você ouvindo ele falando e tal, e você disse, você só não leu o livro mais importante. Aí despertou nele, qual é? A Bíblia. Aí você conseguiu levar o cara na igreja, quer dizer, olha que evangelismo, né? E a gente usa também né, a ideia de presentear com a Bíblia, né, para as Olha pessoas, né? isso. Então, a Bíblia, assim, eu já perdi a conta de quantas Bíblias que eu já presenteei, né? Imagino. Na escola. Tem uma listinha ali de uns 3 ou 4 que eu anoto assim, não, esse aqui eu prometi uma Bíblia. Falei que ia dar Uhum. uma Bíblia, né? Porque a gente sempre vai perguntando, lê a Bíblia? Tem uma Bíblia em casa? Né? É, tem uma família, inclusive, que eu Uhum. tenho que presentear a professora e o filho com a Bíblia. Eles Olha isso. passaram por uma promoção no final do ano, Uhum. né? É, de uma situação que foi imputada ao filho dela na escola. Uhum. Ele deixou um e-mail aberto e alguém usou o e-mail dele Ai, meu para fazer, Deus. enfim. E aí, de repente, assim, desabou aquela situação, aquela aprovação. E aí ela me ligou, inclusive falando assim, ó, conto com as suas orações, conto com as orações da Adriana. Ela não é crente, Olha mas só. ela sabe Vocês são, da, é. né? Uhum. E falei, olha, eu faço questão que você e o seu filho leiam a Bíblia, porque eu dizia explicando para ela o que era uma provação, Uhum. né?
que a formação ela tem início, meio e fim. E a gente se matricula ali na escola de Deus. Então a aprovação era para ela, para a família dela, para o filho dela saírem num outro patamar ali na frente. Uhum. E aí era preciso o quê? Resistir e saber que a gente estava colocando aquela causa na mão de Deus e que ela ia ter um fim, né? Sim. E isso deu uma calma para ela sobrenatural. Enfim, então são histórias assim que as pessoas vão tendo essa referência, né? Imagino. Aimã, eu queria que você. Imagine que você está tendo uma palavra agora de 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, William, que é o que a gente tem restante, para pessoas que são ateus, não creem em nada, ou está perdido. Qual a palavra que a Aimã daria para essas pessoas? Pastor, eu tenho a convicção Uhum. que para a palavra de Deus surtir o efeito é preciso apenas um coração humilde. E a humildade, de fato, ela passa pelo ouvir. Então, dê uma chance. Assim, quebranta o coração e ouça a palavra de Deus. Ouça o que está na Bíblia, leia a Bíblia, sem reserva no coração, que você terá, de fato, uma experiência sobrenatural que você nunca teve antes na sua vida. Basta isso. Deus não precisa de mais nada. Deus não precisa de diploma, Deus não precisa de É, conhecimento. mais Ele precisa nada. de um coração humilde. E a humildade se Que, passa pelo ouvir. é isso aí, o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Poxa, irmã, nós estamos aqui maravilhados com tudo que Deus fez hoje e a gente agradece muito a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco contando sua história. Deus te abençoe. Amém. Minha gratidão ao reverendo Amém. Glória e a Deus. toda a Assembleia de Deus do Central em Gramacho. Amém. Aos todos os irmãos. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Meus amigos, voltamos. Eu acabei de falar com a irmã e agora com você. Compartilhe, comente, dá uma curtida, porque esse material tem que chegar a muita gente. Eu conversei, o primeiro, a gente teve o William Tavares, é o número 1, vai ter que ter o programa número 2 com a irmã, porque eu tenho que falar com ele sobre desafios da educação, eu tenho que falar como é ser um cristão e professor numa sala marxista, ou num sistema marxista. Eu tenho que falar várias coisas sobre profissões. Hoje os jovens estão desesperados sem saber o que fazer. Ele é de um dos maiores cursos em Belo Horizonte que trata sobre profissões, mas vai ter que ficar para depois. Mas esse é rápido, é o próximo. Próximo programa a gente vai marcar para pegar o Aimã aqui de novo, tá bom? Deus abençoe você, fique com Deus e semana que vem tem mais. Deus abençoe.